para falar um pouquinho para vocês sobre protocolo de biossegurança em odontologia. Desde já gostaria de falar para vocês que é uma temática bastante ampla. Se fôssemos falar de biossegurança em odontologia, passaríamos horas e horas debatendo sobre o tema. Mas procuramos elencar os principais tópicos. Biossegurança em odontologia é definida como sendo um conjunto de medidas preventivas. Então, antes de mais nada, biossegurança relaciona-se com prevenção. Há na literatura diversos conceitos. Eu gostei bastante do conceito desse autor, que ele fala de medidas preventivas. E essas medidas, elas envolvem a desinfecção do ambiente, a esterilização do instrumental e o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Um conceito legal, né? Um conceito que, ao meu modo de ver, sintetiza bem o que é biossegurança, mas também que ele esqueceu de um termo, vista faz parte do tripé da biossegurança, que é a limpeza. Então ele citou desinfecção, citou a esterilização, mas faltou a limpeza. Pessoal, então, de forma sucinta, limpeza, desinfecção e esterilização compõem o tripé da biossegurança. Tudo isso aliado à utilização dos equipamentos de proteção individual. A contaminação por micro-organismos no ambiente odontológico representa uma verdadeira ameaça. Não é brincadeira, o assunto é sério, visto que toda a equipe, todos os profissionais estão envolvidos em atividades de risco biológico. E, diante disso, algumas doenças podem ser transmitidas. A AIDS, hepatite B, herpes, pneumonia, tuberculose, influenza, entre outros. Que temos que ter em mente que o recinto odontológico ele deve ser interpretado como um meio de potencial contaminação. As doenças são transmitidas preponderantemente nos locais em que as medidas de biossegurança são desconsideradas. Ora, pessoal, se nos locais em que as medidas são observadas ainda existe, mesmo que remotamente, a possibilidade de contaminação, quanto mais nos ambientes em que essas medidas são desconsideradas. Aí poderia alguém me perguntar, como ocorre a transmissão? Os principais meios de contaminação são saliva contaminada, né? Apesar de ser uma boca bonita, mas o que está em jogo aqui é a saliva. Então um dos meios de contaminação é a saliva. Segundo ponto, sangue contaminado. Não precisa ser essa carnificina toda, eu coloquei aí como modo de chamar realmente a atenção de vocês. Uma simples gotícula de sangue já é o suficiente para que a contaminação se propague. Outro aspecto importante são as secreções bucais contaminadas, além, é claro, dos aerossóis contaminados, quando, por exemplo, do acionamento da caneta de alta ou então do ultrassom utilizado na periodontia. A prática odontológica, ela expõe direta, indireta e continuadamente os profissionais e pacientes a uma diversidade de micro-organismos patogênicos. Gente, é uma exposição direta, há uma exposição indireta e ela é continuada. Não é algo esporádico, não é algo que ocorre às vezes. Há uma continuidade e tudo isso nós precisamos ter em mente. Esses micro-organismos, eles estão presentes em todo o âmbito odontológico, em todo o recinto. Desde os materiais mais simples, que fazem parte da nossa rotina diária, a exemplo de uma bisnaga de resina, a exemplo de adesivo, a exemplo de uma simples espátula, passando já para o instrumental, né, de exame clínico, espelho, pinça, explorador, avançando para uma caneta de alta, para um micromotor, um contra-ângulo e finalmente chegando ao ultrassom, utilizado na periodontia. O que eu quero falar com tudo isso? É que há uma exposição direta, indireta, é continuada e que os micro-organismos eles não são seletivos quanto ao local em que eles vão se estabelecer. Eles se abrigam desde os insumos mais simples até aqueles de mais complexidade dentro do consultório odontológico. Então, o cirurgião dentista, em sua atividade, ele expõe diretamente
expõe pacientes, equipe e ele próprio. Indiretamente, ele expõe seus familiares. Como que ocorre essa exposição indiretamente? Por exemplo, através da utilização do jaleco. Ele utiliza o jaleco no recinto odontológico, sem nenhuma embalagem, sem acondicioná-lo de maneira correta, põe o jaleco, leva para casa, lava o jaleco com as outras roupas. O jaleco ele não pode ser lavado com as mesmas roupas que a família utiliza. Ele precisa ser lavado à parte. E de preferência, a lavagem dele seja antecedida com a utilização de hipoclorito de sódio a 0,5% durante no mínimo 30 minutos. Então essa contaminação indireta que o cirurgião dentista promove a seus familiares, via de regra, ocorre através do jaleco, das roupas contaminadas. Agora o ponto principal é que apesar de tudo isso, grande parte desses profissionais ainda se mostram resistentes à adoção de medidas de controle de infecção. O que falta, na verdade, é uma mudança de mentalidade. Então, biossegurança, além de estar relacionada com prevenção, relaciona-se também com mudança de mentalidade, com mudança, né, de paradigmas, com reflexão. Como medida de salvaguarda, né, não é querendo ser nenhum xiita, nenhum talibã, nenhum extremista, não é excesso de preciosismo, como medida de salvaguarda, todo instrumental, paciente e funcionários envolvidos no atendimento devem ser considerados potencialmente infectados, tá bom? E qual o objetivo? Qual o intuito dessa abordagem? O intuito é justamente minimizar os riscos de contágio de doenças infecto-contagiosas, tanto do paciente para o profissional, do profissional para o paciente, de paciente para paciente via instrumental, evitando assim o que a gente chama de infecção cruzada. Um ponto crucial e que muitas vezes é negligenciado chama-se a amnese. E eu entendo isso porque trabalho em serviço público, o corre-corre é muito grande. A anamnese, via de regra, é negligenciada, deixada de lado, um aspecto importantíssimo. Idealmente, a anamnese deve incluir os detalhes morbíficos atuais e pregressos do paciente. Traduzindo, na anamnese eu preciso saber todos os detalhes relacionados às doenças daquele paciente, tanto as doenças passadas quanto as doenças do presente. Histórico médico e odontológico, a exemplo do item anterior, passado e presente. Antecedentes familiares, pai ou mãe diabéticos, hipertensos, né, com história de câncer, com história de outras moléstias. E, se necessário, a solicitação de exames laboratoriais. O que é preciso ter em mente é que a anamnese não pode ser desconsiderada, tá? Eu sei que a gente não tem tempo no corre-corre de fazer uma anamnese como nós aprendemos na faculdade, detalhadamente. Mas perguntas básicas, perguntas resumidas podem ser feitas. Mas, idealmente, a anamnese deveria seguir esses moldes. O protocolo de controle de infecção no consultório odontológico, ele apresenta algumas características. Ele é de fácil entendimento, ele possui um baixo custo, um tempo reduzido para ser implantado e demonstra eficiência. O que ele exige, pessoal? Ele exige apenas o envolvimento do profissional e de sua equipe. Sem envolvimento da equipe, sem envolvimento do profissional, tudo isso cai por terra, tudo isso vem por água abaixo. E se todos os profissionais se preocupassem com essas normas, seria mínima a possibilidade de exposição dos pacientes a perigos. Mas, infelizmente, o que a gente observa na rotina, na prática diária, é a negligência, é a incúria, é o desleixo que ocorre quanto à observação dos riscos inerentes ao nosso ambiente. A gente tem que interpretar que o ambiente odontológico é um ambiente potencialmente contaminado, é um ambiente insalubre. Nós não podemos nos dar ao luxo de atender pessoal de qualquer forma. Então, o protocolo de conduta sugerido
pelo Ministério da Saúde, ele abrange alguns pontos. Número 1, cuidados com o ambiente e superfície de trabalho. Deve haver a limpeza, a desinfecção e o uso de barreiras mecânicas de proteção. Ponto 2, cuidados com o profissional e sua equipe de trabalho. Isso abrange imunizações, lavagem e secagem das mãos e, é óbvio, a utilização dos equipamentos de proteção individual. Eu chamo a atenção aqui para imunizações. Esse item vai ser pormenorizado um pouquinho mais à frente, mas, pessoal, manter a carteirinha de vacinação sempre em dias. Terceiro ponto, cuidados com o paciente. Bochecho com solução antisséptica e utilização de paramentos. Eu sei que isso parece utópico, e na verdade é utópico na nossa prática, principalmente no serviço público. Mas assim, a orientação que eu dou é que esse bochecho com solução antisséptica fosse feita pelo menos naqueles procedimentos que estão relacionados com uma intervenção mais invasiva. Exemplo, uma raspagem subgengival. Exemplo, uma exodontia. Então, nesses casos, o bochecho com solução antisséptica se faz necessário. Com relação à utilização de paramentos no paciente, diz respeito também à utilização de EPI no mesmo. Óculos de proteção, nem sempre vai ser necessário, e o que é conhecido de todos nós, o babador, né? Aquela proteção que todos nós temos conhecimento. O quarto ponto, abordado pelo protocolo de conduta sugerido pelo Ministério da Saúde, diz respeito aos cuidados com os materiais contaminados. E isso envolve desinfecção por imersão, lavagem manual, há também a lavagem por meio de ultrassom, mas trazendo para o nosso contexto, trazendo para o contexto básico, lavagem manual, cuidado com a lavagem, cautela com a lavagem para não se cortar, para não se contaminar. Embalagens, proceder com o material, embalar, acondicionar esse material corretamente e utilizar os métodos de esterilização. Os principais métodos utilizados são autoclave e estufa. Um envolve calor úmido, o outro envolve calor seco. Em alguns municípios, a estufa ainda se mantém, mas pelo tempo e pela eficiência, a autoclave vem tomando de conta do mercado. Agora, pessoal, nós iremos falar de alguns meios de proteção. Como eu já citei anteriormente, a imunização é um deles. Então, todos os profissionais, tanto o profissional quanto a sua equipe, devem estar imunizados contra hepatite B, sarampo, cachumba e rubéola, que é a tríplice viral, difteria e tétano, dupla bacteriana e febre amarela. Isso aqui, todos nós da área da saúde devemos estar imunizados contra essas doenças. E há uma ressalva: imunizar-se contra a influenza. Aproveitar as campanhas do governo, fazer a sua imunização, está vigorosamente indicada para os profissionais da odontologia. Então, além dessas imunizações, que são regras, eu sugeriria, humildemente também, a imunização contra o vírus da influenza. Os meios de proteção para os EPIs. Há o gorro, que também é chamado de touca. Características do gorro ou da touca. Ele é descartável, tá? Você não vai levar isso para casa, não vai guardar no bolso. Uma característica que muita gente deixa de observar: o gorro ou touca, ele deve cobrir todo o cabelo e de preferência deveria cobrir também a porção auricular, deveria cobrir também as orelhas, impermeabilizando assim boa parte da cabeça. Observação: eu devo descartar o gorro a cada período de atendimento ou a qualquer indício de contaminação. Contaminação como assim? Presença de borrifos de sangue, de respingos de sangue, né? Se eu observar que o meu gorro respingou um pouquinho de sangue, vou lá, descarto o gorro, pego outro gorro. Outro meio de proteção é a máscara, que assim como o gorro também é descartável. E uma observação: a máscara
ela deve cobrir completamente a boca e o nariz. Eu tinha uma dificuldade enorme porque para respirar eu não cobria o nariz, deixava o meu nariz à mostra. Mas aí com jeitinho a gente consegue aprimorar isso e fazer com que a máscara desempenhe o seu papel, que é de nos proteger adequadamente. E para isso eu preciso que ela cubra, não de forma parcial, mas completamente a boca e o nariz, tá? E assim como o gorro, eu devo descartá-la a cada período de atendimento ou a qualquer indício de contaminação. Exemplo de indício de contaminação: presença de respingos de sangue e, no caso da máscara, também presença de umidade. Pessoal, quando eu falo de período de atendimento, eu falo, por exemplo, na rotina, né? Eu tenho 6 pacientes para atender. Então, se a minha máscara, eu não vou trocar a minha máscara a cada paciente atendido. Eu vou utilizar aquela máscara para cada período de atendimento, caso a mesma não seja danificada, ou por respingos de sangue ou por umidade. Então, essa expressão período de tempo remete a isso. A cada paciente eu não vou trocar de máscara, a cada paciente eu não vou trocar de gorro, tá bom? Eu vou permanecer com eles até o fim do expediente, até o fim do período de atendimento, caso eles não sejam danificados. Equipamentos de proteção individual, a gente fala um pouquinho agora sobre as luvas. Agora sim, as luvas, elas devem ser trocadas a cada atendimento, tá bom? A luva, você não pode atender um paciente A com a mesma luva, paciente B com a mesma luva, paciente C com a mesma luva. As luvas, elas devem ser trocadas a cada atendimento. E na nossa prática odontológica, existem alguns tipos de luvas que nos são bastante familiares. Nós temos a luva de procedimento, que é utilizada corriqueiramente nos nossos atendimentos. Aliada a ela, temos a sobreluva plástica, que juntas formam uma bela dupla, tá bom? O que a gente percebe muito no consultório? Naquela pressa, naquela correria, a gente acaba pegando em superfícies, né, preenchendo o prontuário com luva de procedimento, quando na verdade nós deveríamos utilizar por sobre a luva de procedimento a sobreluva plástica. Ah, mas eu não tenho sobreluva plástica. Então, deixe de economia, tira a luva de procedimento, preenche o prontuário, abre a gaveta, atende o telefone, faz qualquer coisa, depois vai lá, lava a mão, calça outras luvas e continua o teu atendimento, tá bom? Há também a luva cirúrgica estéreo, que é mais para o ambiente cirúrgico, tá? É uma luva que ela vem embalada, como o próprio nome sugere, ela já vem estéreo e via de regra é utilizada em procedimentos cirúrgicos, procedimentos de exodontia, procedimentos de cirurgia oral menor. E nós temos as luvas de borrachas utilizadas na limpeza do instrumental, visto que a gente não pode fazer isso com a luva de procedimento. A luva de borracha é específica para a limpeza do instrumental. E durante essa limpeza, muita cautela, muito cuidado. Observação: se houver ruptura de uma das luvas durante o procedimento, eu devo descartá-las imediatamente. Ah, mas rompeu, foi só um furinho e uma. Não interessa. Descarta o par, logo após lava as mãos com água e sabão, enxuga as mãos e calça novas luvas. Esse é o protocolo. Temos também os óculos de proteção, os quais devem ser empregados durante todos os procedimentos. Os óculos de proteção, eles devem ser ofertados a todos os pacientes, sempre que o procedimento colocar em risco a integridade ocular dos mesmos. Em procedimentos como uma raspagem subgengival ou até mesmo uma raspagem supragengival, exodontia, o óculos de proteção é imprescindível. E para isso, há óculos de proteção para todos os gostos, tá? Outra ressalva importante é que os óculos de proteção, eles devem ser lavados apenas com água e sabão. Não utilize nenhuma outra substância desinfectante, porque danifica o óculos. Jaleco,
que também é chamado de avental. O jaleco ele pode ser de tecido ou ele pode ser descartável. E para nós, cirurgiões dentistas, o ideal é que, como na imagem, ele tenha o punho um pouquinho mais acochado. Diferente dos jalecos utilizados por outras profissões, pelo médico, por exemplo, o nosso jaleco ele precisa ter esse punho um pouquinho mais acochado, que facilita a colocação das luvas e aumenta a proteção. O que a gente repara muito nos ambientes? O que eu devo evitar? Pessoal, o jaleco eu preciso retirá-lo todas as vezes que eu me ausentar da clínica, tá bom? Todas as vezes que eu me ausentar da clínica eu preciso deixar o meu jaleco na clínica. É um insumo contaminado, é um material contaminado, precisa ser deixado na clínica. Mas infelizmente a gente não observa isso. A pessoa tem um jaleco, dá uma volta pelo hospital, dá uma volta pelo posto de saúde, vai até a cantina com o jaleco sem se dar conta de que é um material contaminado. O jaleco ele deve ser trocado ao final do período de cada atendimento ou a qualquer indício de contaminação. Exemplo, presença de respingos de sangue. Então, contaminou com respingo de sangue e não acabou o período de atendimento, eu troco logo. Ou por um descartável, ou por qualquer outro jaleco. Mas ali, aqueles respingos, aqueles borrifos, já podem servir de disseminação de infecção para outros usuários. Temos também o pijama cirúrgico, também é chamado de scrub, que é mais utilizado para o ambiente cirúrgico propriamente dito. E as cores predominantes são a verde e a azul. Calçados, ainda dentro dos equipamentos de proteção individual. Os calçados eles devem ser fechados e com solado antiderrapante. Os calçados, qual a serventia deles? Eles protegem contra quedas de objetos, contra choques elétricos, contra agentes térmicos cortantes e escoriantes e contra respingos de produtos químicos, tá? E aí, os mais variados tipos de calçados, desde o tradicional branco, passando para os outros tipos. Mas o importante é que ele seja fechado e de preferência com solado antiderrapante. Algumas considerações que eu preciso tecer aqui. Anéis, pulseiras, relógios ou qualquer outro ornamento ou adereço são passíveis de acúmulo de micro-organismos, sendo o seu uso contraindicado durante o atendimento odontológico. Então, anel pode? Anel, aliança, não pode. Pulseira pode? Também não pode. Relógio? Também não pode. Outra coisa, toda a equipe deve apresentar unhas aparadas e usar produtos de higiene pessoal de odor suave. E outro aspecto importante é que os ferimentos em áreas expostas, principalmente nas mãos, esses ferimentos eles devem ser protegidos antes que eu calce as minhas luvas. Como que eu posso protegê-los? Através da utilização de esparadrapo ou de band-aid, por exemplo. Conclusões. O princípio de biossegurança é uma questão de consciência profissional. Aqui existe uma expressão-chave. Biossegurança relaciona-se com prevenção. Biossegurança relaciona-se com mudança de mentalidade, com mudança de paradigmas. Eu preciso ser consciente, eu preciso ter em mente que o ambiente que eu trabalho é um ambiente insalubre, é um ambiente potencialmente infectado. E todos os procedimentos devem ser executados como um ritual, independentemente de quem seja o paciente. Dentro das conclusões, eu preciso ter em mente que a eliminação do material contaminado deve ser feita em lixo adequado. Eu não posso misturar lixo comum com lixo contaminado. Os materiais pérfuro-cortantes não podem ser descartados em lixo comum, tá bom? Então, eu lavei as minhas mãos, eu tenho ali aquela toalha de papel, ela pode ser descartada em lixo comum. Uma seringa,
Uma agulha ou qualquer outro instrumento ou instrumental pérfuro cortante precisa ser descartado em lixo adequado. Nós precisamos ter em mente essa distinção, coisa que precisa estar arraigada no nosso interior. Eu preciso atentar para essa tríade, gente. A tríade da biossegurança: limpeza, desinfecção e esterilização. As três precisam estar atuando conjuntamente e uma não anula a outra. Então, limpeza, desinfecção e esterilização. Preciso ter isso em mente. E é claro, aliado a essa tríade, eu preciso ter em mente utilizar sempre os equipamentos de proteção individual, tanto para o profissional quanto para o auxiliar, e também utilizar paramentos para o paciente, evitando assim, pessoal, problemas. Muitas vezes esse assunto de biossegurança ele é maçante. Eu não falei nada de novo para vocês aqui, não falei nada de espetacular. Eu falei somente que se nós observarmos isso, o risco de contaminação, o risco de infecção cruzada, ele é minimizado. Então foi um prazer falar com vocês, tudo de bom, fiquem com Deus. Obrigado. A equipe do Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão gostaria de agradecer pela sua atenção e convidá-lo a utilizar a plataforma de Telesaúde Brasil Redes para postar suas dúvidas. Estaremos à sua disposição sempre que necessário.